Bienvenidos a la Bolsa de Sao Paulo al Día. Les habla Joana López y los estaré acompañando en los próximos minutos con la información más relevante en materia bursátil de Brasil. El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, no logró causar una fuerte primera impresión entre los mismos inversionistas que está cortejando a medida que emerge como el principal contendor de derecha en la votación presidencial de este año. Su presentación de alto nivel ante los ejecutivos en la conferencia de CEOs de BTG Pactual creció de detalles y de una hoja de ruta concreta. El discurso del candidato decepcionó con vagas promesas de recortes de impuestos y ajustes de política fiscal, sin marcar una ruptura decisiva con las políticas del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El excepcionismo de los mercados financieros se detiene ahí. Flavio Bolsonaro ha nombrado en repetidas ocasiones al exministro de Economía Paulo Guedes como asesor informal en privado. Ha dejado flotar la idea de incorporar a su equipo al exgobernador del Banco Central Roberto Campos Neto y al exsecretario del Tesoro Mansueto Almeida. Aún así, la realidad es que Guedes prefiere mantenerse al margen antes que volver al primer plano político. Según personas próximas al exministro de Economía, lo mismo ocurre con Campos Neto, de quien también se sabe que se siente cómodo en su puesto del sector privado en el Nubank. En cuanto a Almeida y a Flavio Bolsonaro, no se hablan desde hace unos 5 años. En conjunto, la situación está desconcentrando a los inversores que anhelan una alternativa a Lula favorable al mercado en las elecciones de octubre. Al padre de Flavio Bolsonaro, el encarcelado y expresidente Jair Bolsonaro, tenía al peso pesado económico Guedes de su lado cuando ganó el primer puesto en 2018. En cambio, el legislador de 44 años sigue careciendo tanto de un equipo como de propuestas con pegada. Flavio Bolsonaro no está de acuerdo. Respondió a una solicitud de comentarios y dijo que está organizando no solo un plan de gobierno, sino un plan para Brasil con foco en la modernización del Estado, la digitalización y simplificación de los procesos burocráticos, un fuerte compromiso con la política fiscal y la reducción de la carga tributaria. Guedes, Campos Neto y Almeida no respondieron a las solicitudes de comentarios. Muchos en la comunidad financiera preferían al gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, como abandanero de la derecha. Aún así, se pusieron detrás de Flavio Bolsonaro en diciembre, cuando obtuvo la bendición de su influyente padre para representar, esperando una entrada habilitadamente en el papel de aspirante pro mercado. Los principales bancos brasileños presentaron sus resultados del cuarto trimestre, pero no todos se traducen en una oportunidad en la bolsa. Bruno Enríquez, director ejecutivo de investigación de BTG Pactual, detalló la posición de la compañía en las 3 principales empresas establecidas y explica por qué Itaú es el único con recomendación de compra, mientras que Bradesco y Santander se mantienen neutrales. Os grandes bancos brasileiros acabaram de divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2025. E aqui está o ponto: nem sempre o que parece óbvio no papel se traduz em oportunidade na bolsa. A gente observou lucros crescentes, ROIs resilientes, retorno sobre patrimônio líquido, e a maior parte dos números tecnicamente em linha com as projeções do mercado. Mas quando olhamos para onde as ações podem ir a partir daqui, o cenário fica um pouco mais complexo do que parece. Em alguns casos, a ação já andou demais. Em outros, o ritmo de recuperação pode acabar frustrando os investidores e há quem continue de fato entregando com consistência e acima da média dos pares. A pergunta central não é quem lucrou mais no trimestre, mas sim onde há espaço adicional para valorização e onde o preço já antecipou demais a melhora. Hoje vou detalhar com vocês qual é a nossa visão sobre os 3 principais ativos: Itaú, Bradesco e Santander. Atualmente a gente só tem recomendação de compra para um banco privado, o Itaú. Bradesco e Santander seguem com a recomendação neutra, mas por razões bem diferentes. No caso do Bradesco, reconhecemos a trajetória de recuperação, mas a gente enxerga um valuation um pouco mais esticado após essa performance. Já no caso do Santander, houve de fato um avanço qualitativo importante da operação, mas a gente também entende que a ação já precificou uma parte relevante dessa melhora. Explicando aqui um pouco mais no detalhe. No caso do Itaú,
2025 encerrou de forma bastante sólida. Lucros de 12,3 bilhões de reais no quarto trimestre, ligeiramente acima das expectativas, com um ROI bem robusto, próximo a 24%. O grande destaque ficou a qualidade dos ativos, inadimplência controlada, custo de risco estável e um balanço que permite ao banco iniciar o ano de 2026 em boas condições. Olhando para frente, o banco divulgou um guidance de lucro em torno de 51 bilhões de reais para esse ano, um crescimento de 9% ano contra ano. Pode, de certa forma, parecer conservador à primeira vista, mas é importante entender que a gente não está falando de uma desaceleração, e sim de um ano de transição. O Itaú segue acelerando sua transformação digital, vai migrar clientes para um app unificado e reformular o varejo, com foco, claro, em reduzir o custo de servir ao cliente. Isso pode demandar investimentos pontuais agora, mas coloca o banco em um patamar privilegiado para o próximo ciclo. Dito isso, a gente segue ainda com a visão construtiva e vê o Itaú bem posicionado para superar os pares no médio e longo prazo. No caso do Bradesco, o banco reportou um lucro ajustado de 6,5 bilhões de reais no trimestre, um aumento anual relevante, mas um pouco abaixo aqui das nossas expectativas. Da parte positiva, a gente enxerga a receita de tarifa, que subiu para 11 bilhões de reais, puxado por cartão e mercado de capitais, além do bom controle de custos. Por outro lado, as provisões para perdas com crédito ficaram 10% acima do esperado, refletindo o maior volume da carteira. Os resultados inseguros ficaram aqui do lado um pouco mais misto. O guidance para 2026 aponta um lucro em torno de 27,5 bilhões de reais no ponto médio aqui do intervalo, um pouco abaixo do que o mercado esperava. E aqui segue um aspecto relevante. O banco está claramente em recuperação. Ele continua no processo gradual, passo a passo, trimestre a trimestre, com o ROI subindo de forma gradual, que inclusive foi a proposta da administração lá atrás. Ou seja, isso está bem em linha com um plano plurianual dos gestores da administração do Bradesco e deve sim ser visto de forma positiva. O problema aqui é o contexto. Com vários bancos médios entregando retorno no seu patrimônio líquido acima de 30%, havia uma expectativa de uma surpresa maior em relação ao resultado do Bradesco, dado que o banco possui uma exposição importante ao segmento de PME, pequenas e médias empresas. E até porque também a ação já vem performando muito bem, né? Subiu 70% nos últimos 12 meses. O valuation hoje está em torno de 1,3 vezes o valor patrimonial e, na nossa opinião, está acima, acabou caminhando acima dos próprios fundamentos. E com o ROI ainda em torno de 15%, abaixo do custo de capital, a gente enxerga um espaço menor para uma valorização adicional, uma reavaliação importante no curto prazo. A recuperação continua, mas o ritmo pode gerar alguma frustração, como eu disse antes, diante da alta recente do ativo. Bom, sobre o Santander, o banco entregou um resultado mais fraco do que esperado, mas qualitativamente segue avançando na direção correta. O lucro atingiu 4,1 bilhões de reais no trimestre, com ROI de 17%. A margem financeira com o mercado sofreu deterioração de cerca de 140 milhões de reais, pressionado por uma Selic maior. Isso foi compensado por provisões melhores, ou seja, provisões abaixo do que a gente esperava. O plano do CEO do banco continua em execução, reduzindo a ciclicidade do banco, melhorando a qualidade de captação e criando uma estrutura mais eficiente. Dentro das condições apresentadas, a gente avalia que a ação, de certa forma, reflete, o desempenho da ação reflete esse ambiente um pouco mais cauteloso. No ano, o papel acumula um desempenho inferior aos pares, com uma alta em cerca aqui de 10%. Bom, reconhecemos uma melhora estrutural, mas no nível atual, a gente segue com uma recomendação neutra para o ativo. Em resumo, o momento dos grandes bancos brasileiros é, de certa forma, divergente entre fundamentos e valuation, e a gente reitera aqui uma visão um pouco mais seletiva. O Itaú segue como único nome com recomendação de compra entre os incumbentes, combinando execução consistente, transformação digital mais acelerada e um espaço para criar valor no médio prazo. O Bradesco está em recuperação clara, mas o preço antecipou uma parte importante dessa melhora. E o Santander segue avançando de forma qualitativamente importante e a ação, de certa forma, ajustou para esse cenário. Para acessar a análise completa e entender melhor o nosso posicionamento para cada banco, o link do relatório está aqui na descrição. E não deixe de conferir também, dado que o setor de bancos historicamente é um ótimo pagador de dividendos, não deixe de conferir a nova funcionalidade do nosso aplicativo, que é o reinvestimento automático de dividendos. É um recurso que permite que você reinvista automaticamente seus dividendos e proventos recebidos, evitando que o dinheiro fique parado na conta. Confira então no aplicativo do BTG. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.
El estratega de inversiones de BBB Prepaid, Rafael Félix, reflexionó sobre las expectativas para la semana actual en Brasil y analizó los principales eventos de la semana pasada. En Brasil, la atención se centró en los datos de inflación y actividad que indicaron una pérdida del impulso en la economía a finales de 2025 y en las declaraciones del Banco Central, lo que reforzó una postura cautelosa y dependiente de los datos en un entorno de incertidumbre. Olá, eu sou Rafael Félix, estrategista de investimentos do Banco do Brasil, e este é o Private Highlights, o seu resumo semanal dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo, além das nossas perspectivas para os mercados nos próximos dias. Bom, a semana no exterior foi marcada por declarações importantes de dirigentes do governo americano e também do Federal Reserve, acabaram influenciando a percepção sobre crescimento, inflação e trajetória de juros nos Estados Unidos. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a relação entre Estados Unidos e China está em um momento muito confortável, afastando temores de escalada geopolítica. Ele também destacou o fortalecimento da parceria com a Venezuela, reforçando perspectivas de maior estabilidade na região. Além disso, comentou que Donald Trump e o presidente Lula avançaram em conversas sobre um acordo comercial entre os dois países, após um período de relações conturbadas em 2025. O mercado também reagiu à confirmação de Kevin Warsh para a sucessão de Jerome Powell no comando do Fed. Bessent ressaltou que Warsh possui mente aberta para temas como produtividade e inteligência artificial e que não recebeu qualquer orientação para cortar juros ao assumir o cargo, leitura que reforçou a percepção de cautela com a política monetária. Na agenda de indicadores dos Estados Unidos, as vendas do varejo de dezembro ficaram estáveis, frustrando expectativas de alta. O destaque ficou por conta do payroll, com os dados do mercado de trabalho de janeiro. O relatório surpreendeu positivamente o mercado ao apontar a criação de 130 mil vagas, queda da taxa de desemprego para 4,3% e aceleração dos salários. Esses dados, por um momento, levaram o mercado a reduzir apostas de corte de juros, mas os dados de inflação divulgados nesta sexta-feira reverteram essa tendência. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos veio abaixo do esperado em janeiro, com o CPI anual desacelerando para 2,4%. O dado reforçou expectativas de corte de juros pelo Fed, derrubando as taxas dos títulos do Tesouro americano, especialmente na ponta curta, e pressionando o dólar. No Brasil, as atenções se concentraram nos dados de inflação, atividade econômica e também na comunicação do Banco Central. O IPCA de janeiro avançou 0,33%, repetindo a taxa de dezembro e acumulando 4,4% em 12 meses, voltando a subir após 3 meses de desaceleração. Em relação aos dados de atividade econômica do IBGE, tanto o volume de serviços quanto as vendas do varejo apontaram queda de 0,4% em dezembro na comparação mensal, com ambas leituras vindo abaixo da projeção. Esses dados reforçam a visão de perda de fôlego da economia no final do ano passado, como reflexo dos juros mais restritivos. A comunicação do Banco Central também foi assunto na última semana. O presidente da instituição, Gabriel Galípolo, afirmou que o Brasil precisa enviar sinais claros e consistentes para atrair capital privado, destacando a baixa produtividade como entrave estrutural ao crescimento sustentável. Ele reforçou que a política monetária seguirá dependente de dados, com postura cautelosa e gradual, diante de um ambiente marcado por incertezas externas e pelo ano eleitoral, evitando sinalizações que possam aumentar a volatilidade. Bom, para os próximos dias, a agenda dos Estados Unidos é bem agitada, com o mercado no aguardo pelos dados de inflação do PCI, novos dados de atividade como as vendas no varejo e produção industrial e principalmente o PIB americano do quarto trimestre de 2025. Aqui no Brasil, com o feriado de carnaval, a agenda é mais fraca e o destaque fica para o índice de atividade, o IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB e deve consolidar a visão de enfraquecimento da economia no final de 2025. Bom, por hoje é isso, eu me despeço por aqui, mas não sem antes convidá-los para acessar o BB Private Lounge, o nosso hub de conteúdos exclusivos. O link está disponível aqui na tela para vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons negócios e até a próxima. A propósito de esta información, recordemos cómo cerró la Bolsa de Sao Paulo el viernes, ya que Brasil se encuentra en festivo por el Carnaval, que es uno de los principales feriados del país y se observa como un día no laboral en muchas actividades públicas y privadas. Es así como la acción de la B3 cerró el viernes al alza con 0,58% subiendo hasta los 17,46 reales, mientras que el Bovespa, el principal indicador de la Bolsa de Brasil, cerró a la baja con 0,70% hasta alcanzar las 186.452 unidades.
Además, en la jornada se pueden destacar los movimientos del café, el maíz, el arroz, la soja y el azúcar, fundamentales para la economía brasileña. Es así como el café arábiga de marzo y el café robusta ICE de marzo subieron en la última sesión. Los precios del café ganaron por segundo día consecutivo el viernes, con el robusta alcanzando su máximo en una semana. La caída de los precios del café la semana pasada estuvo a mínimos de 6 meses y despertó el interés de compra de los tostadores, impulsando los precios al alza, mientras buscan reponer sus bajos inventarios. Los precios del café han estado bajo presión durante las últimas 2 semanas. La CONAB, la agencia brasileña de pronósticos de cosechas, anunció que la producción de café de Brasil en 2026 aumentará un 17,2% interanual, alcanzando un récord de 66,2 millones de sacos. La producción de arábiga aumentará un 23,2% interanual, alcanzando los 44,1 millones de sacos, y la de robusta un 6,3% interanual, alcanzando los 22,1 millones de sacos. La soja, por su parte, registró pérdidas de entre 6 y 7 centavos. Los futuros de harina de soja subieron entre $4 y $4.70 el último día, mientras que los futuros de aceite de soja bajaron en 40 a 47 puntos. Un informe publicado el jueves indicó que Estados Unidos y China buscan extender una tregua comercial cuando ambos líderes se reúnen en China en abril. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó los datos de ventas de exportaciones con un total de tan solo 281.798 toneladas métricas de soja vendidas en la semana del 5 de febrero. Esta cifra representa una disminución con respecto a la semana anterior y un mínimo del año comercial, pero aún un 141,16% superior a la del misma semana del año anterior. Por su parte, los futuros del arroz se negociaron ligeramente por encima de los $11 por 100 libras, cerca del nivel más alto desde septiembre de 2025, respaldado por la continua demanda de Asia y África, donde el arroz es un alimento básico. Mientras tanto, el informe de febrero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostró la perspectiva del arroz de Estados Unidos para 2025-2026, con suministros más bajos, uso interno estable, exportaciones reducidas y mayores existencias finales. La perspectiva global ha cambiado solo ligeramente desde el mes anterior, con un aumento en los suministros, menor consumo y comercio y mayores existencias finales. Además, el precio del maíz perdió entre 1 y 2 centavos. Los datos de venta de exportaciones mostraron un total de 2,07 millones de toneladas métricas de maíz vendidas durante la semana del 5 de febrero. Esta cifra fue casi el doble de la semana anterior y un 25,5% mayor que de la misma semana del año anterior. El mayor comprador fue Japón, con 616.600 toneladas métricas, de las cuales 336.800 toneladas métricas se vendieron a Corea del Sur y 274.900 toneladas métricas a Colombia. Finalmente, el azúcar mundial de marzo de Nueva York y el azúcar blanco ICE de marzo de Londres subieron en la última sesión. Los precios del azúcar ganaron el viernes debido a algunas coberturas cortas técnicas, luego de que el reciente liquidador los empujara a territorio de sobreventa. El jueves, los precios del azúcar extendieron su caída de 5 meses y registraron mínimos de 5 años y medio en el futuro cercano. La preocupación por la perspectiva de un excedente mundial de azúcar está afectando gravemente los precios. Y de esta manera terminamos el seguimiento al mercado accionario de Brasil. Recuerden que les habló Joana López y no se despeguen de toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios en Colombia y la región.